Olá, levamos as crianças para conhecer o Museu do Catavento, que fica na cidade de São Paulo. E eu vou levar vocês comigo para acompanhar esse dia de aventura. O Museu do Catavento, ele fica na cidade de São Paulo e ele é um museu interativo. Ele foi inaugurado em 2009 com o propósito de se dedicar às ciências e sua atividade está localizada no antigo Palácio das Indústrias em São Paulo. A construção ela é monumental. O espaço conta com mais de 12 mil metros quadrados e é dividido em 4 seções. É dividido pela seção Universo, Vida, Engenho e Sociedade. E conta com mais de 250 instalações. Voltado a público jovem, crianças e adolescentes, foi fundado pela Secretaria Estadual e de Cultura e Educação. Como saímos muito cedo de casa, quando a gente chegou lá, as crianças já estavam com fome. Então, primeiro a gente fez um piquenique com elas, depois elas brincaram um pouquinho e aí a gente foi conhecer o museu em si. Na entrada, fica uma pessoa recebendo os ingressos. Você pode retirar o ingresso pelo próprio site. Às terças-feiras é gratuito, por isso que a gente optou em ir em uma terça-feira. E aí a gente já começou a entrar no museu. As crianças já começaram a ficar encantadas, porque logo de cara tem um tatu gigante em que elas podem tocar, Enfim, e eles já ficaram ali todos curiosos para ver esse tatu. Eu não sei se ele é verdadeiro, se ele é empalhado, mas eu acho que ele é empalhado. É um tatu gigante. Olha o tamanho do rabo desse tatu. Ainda tinha os espinhos, E aí eles ficaram bem curiosos em saber um pouquinho mais. Depois a gente foi para a área da Terra, do Universo. E aí a gente foi conhecer um pouquinho a história da Terra, um pouquinho de como surgiu, os vários períodos geológicos, E aí confira um pouquinho de como é essa sala. O museu conta com mais de 250 instalações no seu acervo, sendo 187 de propriedade da Fundação Municipal de Tecnologia de São Paulo. As exposições são distribuídas em 4 seções, Aí a gente estava na seção Universo, que possui inúmeros painéis expositivos que representam o conhecimento do espaço, tal como é conhecido atualmente pela humanidade. A interação é feita através de filmes didáticos, incorporados a painéis, pinturas e em relevo. Isso é muito legal porque as crianças são muito sensitivas, Então elas gostam muito da questão do toque. É legal que a parte do piso é todo em vidro, que representa o mar, Então ali embaixo tinha algumas coisas sobre algumas espécies. Enfim, então era parte do mar. Aí a gente entrou em uma rocha, E a gente entrou como se fosse numa caverna, para a gente começar a adentrar por dentro da Terra, Então a gente saiu daquela parte da história e a gente começou a entrar dentro da Terra em si. Eu posso dizer que essas crianças nem piscavam. Aí nessa parte ainda era meio escurinho, que é a parte das rochas, E aí tem algumas pedras preciosas também. E aí em si já são as camadas da Terra, E a gente saindo das rochas, logo a gente foi para a parte das camadas da Terra, que é onde a gente vai ver toda a parte do sistema solar, geologia, viagem espacial, paisagens e relevos, contando com ferramentas audiovisuais
e tem um meteoro real. Já já eu vou mostrar pra vocês. Aí eles estavam vendo a parte do buraco negro, né? E aí é uma sala toda interativa, com muitas ferramentas audiovisuais. Então isso para criança é muito legal, né? Porque eles viam, eles ouviam, né? Eles podiam ler. Tem uma parte que é bem legal, em que a criança vai, tipo uma espécie de uma balança, né? E aí ela vai falar que planeta ela seria de acordo com o peso dela. Essa parte que a gente está é a parte da viagem espacial. Que eu acho que é uma das partes que as crianças mais gostaram. Fora uma parte que eu vou mostrar para vocês que está mais pro fundo. Essa é a parte do sistema solar. Gente, essa parte foi a sensação. Aí é um sol, né, gigante, que as crianças podem ver como que seria um sol real. Aí é o sol, né, por dentro também, onde tem o núcleo do sol. E é lindíssimo, ele é iluminado. Acho que aqui na imagem ele não fica tão bonito quanto é lá. Construção artística, né, que eu acabei de mostrar, ela expõe o núcleo do Sol e também tem a parte que expõe o núcleo da... Aí conta toda a história da astronomia, sobre as viagens espaciais, né? E aí, nessa parte das fases da astronomia, conta um pouquinho sobre o estudo da astronomia. Aí eles ainda continuam, né, na parte do sistema solar, que foi bem difícil de tirar eles dessa sala, porque realmente essa sala, ela é encantadora, né? Olha aí o meteorito que eu falei pra vocês. E aí as crianças falavam, nossa, ele tem cheiro de ferro. Aí também tem um pedaço de meteoro. Aí é o planeta Terra, as estrelas, muito legal, muito divertido. Seção Universo, nós vamos adentrar a seção Biomas. Ela está localizada na entrada da seção Vida. Neste local encontra-se painéis de textos, vídeos e imagens com os 6 biomas que compõem o Brasil, que são a Mata Atlântica, o Cerrado, a Caatinga, a Floresta Amazônica e o Pantanal, e o Pampa. É uma seção pequena, mas ela é muito interativa também, né? Então, ela tem alguns painéis que são sensores, né? Então a criança pode tocar e sentir, por exemplo, a parte de onde fica o Pantanal, né? A Mata Atlântica, o Cerrado. Então é bem legal. Saindo da seção Biomas, a gente vai entrar na seção Árvore da Vida. Ela retrata toda a gênese comum da vida e a classificação biológica. A seção Vida, ela é dividida em vários blocos, né? Ela também tem a parte da vida no oceano, que apresenta um painel pintado na parede com exemplos
da diversidade de animais marinhos, com aves e mamíferos. Contam com uma grande vitrine com exemplares de conchas. Nossa, essa parte as crianças ficaram deslumbradas com o tamanho das conchas. Cada concha, né, conta com os nomes dos grupos de moluscos a quais pertence e mais algumas informações, com a indicação de uma das maiores conchas do mundo. O aquário marinho é um aquário que fica no espaço de circulação, né, dos visitantes. Olha que interessante, isso daqui é vivo, é animal. Olha, tá vendo? Aqui não tem nada que não seja, pode ver que ele se mexe. Não é plástico, é tudo real. Olha, a perfeição de Deus. São animais. E nele estão localizados espécimes vivas de peixes e invertebrados tropicais. Contém exemplares de peixe palhaço, nossas crianças piraram, né? E da anêmona, aquela famosa anêmona lá do Nemo, né? Aqui são várias espécies. Aqui o ciclo da vida das borboletas, todas as fases. E aqui tem uma gama de espécies. Essa é a seção do monstruário das borboletas, São mariposas. que conta com muitos exemplares de borboletas e mariposas reais. Tem também as informações, né, sobre algumas espécies, que contém textos que vão ajudar, né, a criança a entender cada uma dessas espécies e os tipos das borboletas. As crianças ficaram encantadas porque tinha aquela famosa borboleta gigante. Além de ser possível ver toda a metamorfose das borboletas e mariposa, também tem alguns dados sobre o bicho da seda, que foi muito divertido também, porque a gente vê como que acontece, né, para o bicho tá ali fabricando a seda, né? E aí a gente explicou para as crianças que através da seda se faz roupas, né? E é uma roupa caríssima. Essa é a seção do viveiro do bicho-pau. E aí conta um pouquinho da sua história, né? Aí é uma formiga gigante. Depois também tem uma espécie de uma brincadeira para a criança descobrir qual que é o peixe venenoso. Aí são algumas espécies de aranha. Aí tem uma parte interativa que as crianças podem escutar algumas coisas sobre os animais. Também tem a parte da serpente, que é sempre algo que as crianças gostam bastante. Também tem o famoso tigre, dente de sabre empalhado. Aí a gente já vai entrar na parte do corpo humano. Também é uma parte bem legal. É como se a gente estivesse adentrando mesmo ao corpo humano, né? Ali tem a questão da evolução das espécies, né? Aí tem bastante esqueleto. E aí a gente vai entrando dentro do corpo humano. Aí é um DNA gigantesco, as células, né? E ali vai falar sobre a voz, como que acontece para que nós consigamos emitir sons, né? Confira aí um pouquinho dessa sala. Aqui é o intestino, olha, gigante. Aí as crianças entram dentro do intestino. Aqui. Aí vai. Vamos passear lá dentro. A gente é
Saindo da sessão do corpo humano, enche uma casa maluca, né? E aí foi bem legal que as crianças puderam ter a sensação de a casa torta, de como você não consegue, né, encostar os pés na parede, enfim, foi bem legal. A Casa Maluca já faz parte da seção Engenho e é dedicada à engenhosidade humana. Acumula um conjunto de obras interativas rico em diversidade, permitindo ao público uma proximidade interativa que faz despertar ainda mais a curiosidade, né, inata dos seres humanos, principalmente nas crianças, né? Aí é um trem onde ele vai jogar uma bolinha e é super divertido. Os aparatos culturais na totalidade são interativos e possuem cada qual uma função específica da área do conhecimento, né, associada a determinado campo da física. Então tem a parte mecânica, ótica, né, termodinâmica e do eletromagnetismo. Essa parte aí é bem interessante. As crianças tocam nessa bola, que é a parte do eletromagnetismo, e ficam com os cabelos arrepiados. Nessa parte os monitores conduzem, né? O da Rafa, o da Sara não tá ficando muito. Ô Sara, no seu não funciona, que já é bagunçado de natureza. Olha lá, agora ficou. As mães nem precisam ir aí, porque elas já ficam de cabelo em pé o dia inteiro. Aí é uma parte externa, né? Que é uma parte de um jardim. Tem algumas espécies de plantas. E também é aí que fica o famoso borboletário, né? Onde tem algumas espécies de borboletas. Aí também tem umas espécies de abelhas. Tem algumas colmeias aí. Olha que interessante. Aí é uma seção onde nesses troncos é um hotel de abelha. Eu achei muito legal. Então elas fazem colmeias aí dentro desses troncos. Esse jardim, na verdade, é uma horta. Tem bastante temperos também, né? Tem uma variedade bem grande de lavanda. E esse é o borboletário. Aí também é outra parte da horta. O prédio gigante. Tem muita coisa para ver. Ainda tinha lá em cima que a gente acabou não dando tempo de ir. A gente não conseguiu ir em tudo, porque o museu já ia fechar e a gente ainda não conseguiu ver tudo. Ainda vamos voltar lá para ver outras vezes. Mas olha, confira aí um pouquinho do jardim. Aí a gente entrou dentro do borboletário. Ele é uma espécie de uma bola, né, com telas, para que as borboletas fiquem lá dentro, elas se procriam, né? E aí eles têm uma espécie de um habitat natural da borboleta. Então é um super cuidado pra gente entrar. A gente entra por uma porta e ela é fechada, aí você fica lá dentro como se fosse um elevador, aí depois é aberta outra porta, para que as borboletas não fujam. Olha que legal. Aí as borboletas estavam comendo mamão. Nem sabia que borboletas comiam frutas, né? Eu achei que elas só se alimentavam de neve.
Aí é uma seção que fala um pouquinho da vida das abelhas. Então tem falando sobre algumas espécies, né? Enfim, então, mas é algo mais para ler, né? Não tem. Eu achei que teria mel, alguma coisa assim, não tem. É mais algo assim para ler mesmo. Esse mel aí não é verdadeiro, também não teria como, né? Mas é legal também, tem bastante informação. Essa é a parte externa, tem algumas locomotivas muito antigas que ficam aí nessa parte externa para a exposição. Também tem alguns aviões, né? Tem aviões que foram da Segunda Guerra. Aí tem uma carroça também, muito antiga, né? Essa parte é só uma seção de antiguidades, né? Aí é onde levavam as pessoas ricas, influentes da época, né? E os cavalos transportavam. As crianças ficaram encantadas com esses cavalos. Olha só que legal. E esse foi o nosso passeio ao Museu do Catavento. Espero que você tenha gostado de conhecer um pouquinho mais sobre este museu. Como eu falei, não deu tempo de conhecer tudo. Com certeza nós vamos voltar lá. Não esqueça de deixar o seu like e curtir esse vídeo. Tchau, tchau!